Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal que estão acompanhando aqui o quadro Olho Vivo. Hoje vamos conversar com o prefeito de Vila Maria, o senhor Maico Serafini Beto, para falar um pouquinho sobre as enchentes que aconteceu aí no município de Vila Maria. Tudo bem, prefeito? Bom dia para o senhor. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal. Um enorme prazer estar falando novamente aí para toda a audiência. Falar um pouco aí do que nos acometeu aí, não só Vila Maria, mas vários municípios do Rio Grande aí nos últimos dias com as enxurradas. Pois é, prefeito, essa tragédia aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. Qual foi o panorama que o senhor pode trazer aí do município de Vila Maria? Como é que a Vila Maria se comportou, entre aspas, durante essa tragédia? E como é que está também o momento agora do município também? Gabriel, nós tivemos aqui uma enchente aí, a maior já registrada, né? Maior ainda que a do dia 4 de setembro, com mais danos, né, principalmente na área urbana do município, né? Por mais que nós tínhamos aí feito várias ações para serem preventivas, aí, como a dragagem dos rios aqui no centro da cidade, outras ações aí para que a gente pudesse vamos dizer assim, se prevenir, né, desses eventos. Mesmo assim, a força da natureza, né, mostrou que nós não somos páreo, vamos dizer assim, né, para o que pode acontecer. Né, como eu falei, foi a maior da história aqui em Vila Maria. Tivemos aí mais de 30 casas aí que foram alagadas, né? Tivemos que tirar pessoas de dentro dessas casas aí com maquinário pesado aí na hora da enxurrada. Mas graças a Deus nenhuma vida se perdeu, né? Tivemos danos materiais aí para as pessoas e para o poder público também. Tivemos algumas estruturas públicas aí que foram danificadas, que posso dar aqui como exemplo o Módulo Esportivo 15 de Novembro, algumas ruas também, né, foram danificadas. A escola pela primeira vez aí entrou, não foram grandes quantidades, mas entrou água aí da nossa escola Maria Busato, né, e ali nos arredores, né, no parque de eventos, onde que até a gente iria executar a nossa Expovima aí de 10 a 12, né, a gente mudou a data, mudou agora para o final do mês. Então os danos foram significativos aqui no nosso município. Né? No interior, a gente ainda está com uma força-tarefa para poder desobstruir estradas, né? E atoleiros que se criaram, porque além de ser muita chuva, foram vários dias de chuva. Então isso danifica muito as estradas do interior. Né? Tivemos alguns pontilhões que foram levados, né? Foram 5 pontilhões que foram levados, mas a gente já colocou eles no local novamente, então está dando tráfego por conta dos pontilhões, mas a gente está num trabalho bastante grande para corrigir alguns pontos de estrada agora, para dar tráfego, e depois, logicamente, vai ter um grande trabalho para fazer a manutenção das estradas. Mas a gente também não pode se comparar ao que aconteceu no Vale, o que está acontecendo na região metropolitana, né, que foi situações aí muito fora da curva, que destruíram cidades, que se perderam vidas, né? A gente teve danos aqui em Vila Maria também, né? Como falei, foi a maior da história aqui que se noticia, que se fala, né? Porém, não tivemos nenhuma perda de vida, não tivemos danos tão grandes como nesses locais que a gente está vendo. Porém, né, como eu falei, os danos foram significativos aqui para Vila Maria também. Prefeito, o senhor comentou agora que foi a pior da história, se comparado à de setembro do ano passado, mas a última que aconteceu em Vila Maria, o senhor lembra a data, o ano que aconteceu? Na verdade, a nossa referência assim, de grandiosidade das enchentes foi a de setembro mesmo, né? Tem algumas que o pessoal relata 20, 30 anos atrás, sabe? Mas nada que foi comparado a essa de setembro. Depois nós tivemos em novembro novamente, né? Que foi grande também, mas não comparado a setembro. E agora nós tivemos essa agora do dia 1º, 2 de maio, né? Que foi ainda maior na cidade. No interior, né, a gente percebeu que os rios aí em outras pontes ele não se elevou tanto quanto a enchente de setembro. Porém, foram vários dias, né, foram várias enxurradas, né, que aconteceram, que acometeram e que danificaram muito o interior por conta disso. É um período muito grande de umidade, de chuva, né, e a gente sabe que no interior hoje transitam veículos, caminhões muito pesados, né, então acaba criando-se pontos,
né, atoleiros aí que a gente chama, né, e que a gente está tentando solucionar agora nesses dias de sol, até porque a partir de ontem só tivemos e quinta-feira temos chuvas de novo. Então, mas na cidade, né, os relatos que a gente tem, né, das pessoas aí de mais idade que já fazem, né, bastante tempo que convivem nessas áreas, né, a gente percebe que foi, infelizmente, né, a maior enxurrada que se teve notícias aqui no município de Vila Maria. O senhor tem informação de quantos milímetros que choveu em Vila Maria? Nós aqui passou de 800 milímetros aí no mês de maio, né? Então a gente não acabou o mês de maio ainda, né? Então é uma coisa totalmente fora para uma projeção aí de menos de 200 milímetros que seria, né? Então choveu 4, 5 vezes mais em praticamente 15 dias, né? Então isso não só aqui em Vila Maria, né? A gente sabe que foi praticamente em todo o estado, né? E que trouxe esses danos, né? Mas porém a gente está trabalhando, né, em várias frentes aí para poder solucionar e restabelecer o mais rápido possível, né, a normalidade. Logicamente que tem coisas que acontecem mais rápido, né, que a gente tenta atacar mais rápido, e outras que vão demorar um pouco, até porque a gente depende muitas vezes do próprio clima, né, do tempo, para poder executar algumas ações aí que dependem, né, de pouca umidade, dependem de entrar numa cascalheira, dependem do terreno estar mais seco, né? Mas estamos fazendo aí de forma paliativa, né, para que tenha trânsito e que tenha segurança. O senhor comentou sobre a questão das famílias, né, que foram 30 casas que as pessoas precisaram sair. Mais ou menos quantas pessoas dessas 30 casas, e elas foram para um local específico, para vários locais? Como é que funcionou essa transição de sair das suas casas, né, por necessidade, e se transferir para outro ambiente? Eu acho que diretamente atingidas, né, realmente, em torno de 100 a 120 pessoas, né, diretamente. Logicamente que teve, a maioria teve algum dano, mas assim que tiveram que ou sair, ou por um período sair da casa, ou ficar em alerta, né, então em torno de 120 pessoas, né, 30 famílias, 32 famílias. Então a maioria das pessoas foram para casa de parentes, né, aqui em Vila Maria, as pessoas na cidade menor um pouco, não teve de fazer um abrigo para colocar essas famílias, até porque aqui a água ela subiu muito rápido e ela acabou escoando muito rápido, né? Ela não fica alagado, né? Então praticamente no outro dia ou no mesmo dia a água já não estava mais nas casas, né? E as pessoas puderam voltar a fazer as suas, vamos dizer assim, benfeitorias, limpezas, e alguns já voltaram no outro dia, outros ainda estão organizando para poder voltar. Então é uma situação diferente, né, do que acontece lá na região metropolitana, que a água fica por muitos dias aí, né? Então aqui na verdade é uma enxurrada que passa, né, e depois, entre aspas, volta-se à normalidade na questão da água. Então as pessoas foram para vizinhos, para parentes, né, e depois já retornaram, né, a maioria já retornou para suas residências. Que bom. Essa questão também das famílias, prefeito, e a gente vê muita solidariedade aqui no Rio Grande do Sul. Como é que foi, mais ou menos, aí a questão das doações, pontos de coleta que teve aí em Serafina, não, perdão, em Vila Maria? Como é que funcionou essa parte das doações aí no município? Aqui a comunidade a sociedade civil se organizou, né, puxando à frente aí também o Jeep Clube Piratas do Tarimba, o pessoal aí da Bike, o CTG, as entidades aí se uniram, né, e as pessoas, né, tiveram bastante empatia e solidariedade, né, e tem feito um trabalho magnífico aí, principalmente para as cidades do Vale, região metropolitana também, tem ajudado bastante, logicamente que ajudam as pessoas daqui também. Então só resta agradecer, né, a sociedade civil que se engajou muito nessa situação, né, arrecadou muitos donativos, né, já fez várias entregas. Então é só agradecer, o pessoal realmente se mobilizou, né, e tem se mobilizado aí para ajudar o próximo. Em relação aos bairros aí do município, qual foi o bairro mais atingido aí de Vila Maria? Na verdade foi a região central, né, porque a gente tem dois rios que acabam se encontrando dentro do município, né, o Rio Tarimba e o Rio Porongo. Então todas as pessoas, a maioria das pessoas que margeiam esses rios aí, né, mais na parte central, né, da cidade, tiveram danos, né, por conta de que ele extravasou, né, não deu conta de ficar dentro da caixa, extravasou e acabou atingindo essas casas, mais as margens desses dois rios. O senhor comentou sobre prevenções de setembro para cá, né? E há uma discussão muito, digamos, forte no sentido do aquecimento global e essas coisas.
coisas e tudo mais, né? Prevenções contra enchentes. O senhor considera, prefeito, não só de Vila Maria, mas no modo geral, digamos assim, que houve talvez um negacionismo dessa questão do aquecimento global, que, claro, a natureza foi forte, mas também faz parte do ser humano, essas enchentes? O senhor também caracteriza nesse sentido, ou o senhor pensa um pouco diferente? Qual a sua visão? Na verdade, eu entendo que os grandes danos se dão, né, não só em Vila Maria, mas em qualquer cidade, porque o próprio ser humano acaba habitando locais, né, onde infelizmente não seriam propícios, né, para que se fizesse isso, né? Mas aquela situação, se nós olharmos por um outro panorama, uma outra visão, em 1941 era a maior cheia que se deu. E naquela época, não vivi naquela época, mas posso fazer praticamente as cidades não existiam, máquinas, muito poucas máquinas, o agro não era o que é hoje e aconteceu uma enchente também. Então a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser corrigida, né, principalmente aí nos planos diretores das cidades, né, para que as pessoas acabem não habitando locais aí onde que sejam de risco, né, fazendo alguns estudos nesse sentido. Mas também a gente não pode dar culpa só pelo aquecimento global ou só por muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando que é o agro que destrói. E em 1941 o agro praticamente não existia no Brasil, né? Máquinas, muito poucas máquinas, cidades, muito poucas cidades das que tem hoje, e aconteceu uma enchente praticamente igual ou um pouco menor do que essa. Então tem que se ter muito cuidado nessa análise, né? Analisar todos os fatores, né? Lógico que eu acho que tem uma contribuição, sim, né? Até porque a industrialização, enfim, a emissão de gases, ela logicamente existe, não vamos negar sobre isso, mas também não podemos achar que esse é simplesmente e é o único problema para que o que vem acontecendo, né? Então, se nós pegarmos propriamente Porto Alegre, né, o que era em 1941, o que é hoje, onde tem as áreas habitadas, né, onde se habitou essas áreas, né, provavelmente eram locais onde que não eram os mais propícios para serem, mas logicamente a gente sabe, né, que as coisas vão acontecendo e quando não acontece um fenômeno tão grande quanto esse, as pessoas criam uma certa segurança, né, em construir em alguns locais que não poderiam ser construídos, mas uma hora, né, a água ela vem, né, tá aí 80 anos atrás aconteceu praticamente a mesma coisa. Então a gente tem que analisar muito bem, não podemos botar só na conta do agro, ou só na conta da industrialização, ou só na conta do aquecimento global, porque se nós pegarmos um paralelo de 1941, como eu falei, tudo isso que se fala praticamente não existia, né? Então tem que ser bem analisado, não é uma coisa simples, né, de emitir uma opinião, mas existem os dois lados da moeda. Exato. Até dentro esse assunto aí, dentro desse assunto, o senhor não vai concorrer agora à prefeitura, né, de Vila Maria por conta da legislação, né? Já são 2 mandatos, mas o senhor considera que vai ser um tema a ser discutido com mais veemência, essa parte do meio ambiente, saneamento básico, a partir de agora, prefeito? Eu acho que o que resolveria não, mas ajudaria, é que a própria legislação, e aí tem que ser uma legislação federal, ela obrigasse os gestores de qualquer lugar do Brasil a ter um recurso que ele teria que ser empregado nessas ações, assim como tem na saúde. O gestor é obrigado a investir 15% em saúde e 25% em educação. E tivesse uma porcentagem, nem que seja mínima, mas que ela fosse o gestor, independente de quem for o gestor, ele fosse obrigado a gastar esse dinheiro em ações de prevenção, em ações de, enfim. Eu acho que isso seria uma forma de balizar em todo o Brasil, né, essas situações. Logicamente que é uma coisa que não depende dos prefeitos, e sim da Câmara Federal, mas eu acho que seria uma das saídas, né, que uma parte dos orçamentos ele fosse obrigado a ser usado na questão de prevenção, na questão de saneamento, na questão de políticas públicas, né, que façam com que essas áreas aí, como eu falei primeiro, não sejam habitadas, enfim, algo maior, né, porque se for depender de algo específico, né, vai ter aquele gestor que vai se preocupar mais e aquele que vai se preocupar menos, e daí quando acontecem esses eventos acaba tendo bastante danos. Então eu acho que uma das formas seria fazer isso, e logicamente nós fizemos aqui de setembro para cá, quando tu falasses aí, a gente fez assim, se dedicou bastante na prevenção,
né, na dragagem do Rio Tarimba, colocamos várias máquinas, tiramos inúmeras cargas de pedra de dentro dos rios, fazendo a dragagem disso, pensando que nós nunca mais iríamos ver esse evento, e a gente viu ele 8 meses depois, e eu acredito que essas ações que a gente fez, elas acabaram diminuindo os prejuízos, né, porque se não tivesse sido feito, eu acho que seria ainda pior aqui em Vila Maria. Prefeito, tem algum número já estipulado, um balanço do que foi prejudicado aí em Vila Maria em relação a números? Até na parte do comércio também, prefeito, teve algum comerciante que foi prejudicado por conta das enchentes? Como é que também está a economia do município? Ela mudou um pouquinho ou teve alguma consequência já por conta dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul? A gente ainda está mensurando, né, Gabriel? Mas, logicamente, existe já um dano bastante grande, né? Aqui em Vila Maria, e o maior dano é que o Estado praticamente parou, né? E os repasses de ICMS, eles vão ter uma queda brutal. Então, os municípios vão sofrer muito, mesmo aqueles que não foram atingidos pelas chuvas, eles vão ter uma arrecadação muito menor por conta de que o Estado praticamente parou, né? As duas maiores regiões, que é a região da Serra e a região metropolitana, elas estão praticamente paradas, né? Seja as indústrias, o comércio, enfim, tudo tá estagnado. Para se ter um dado aqui, nós tínhamos um repasse de ICM para hoje aqui, né? Que toda terça-feira entra ICM, o que estava projetado para o que realmente aconteceu foram R$100 mil só em um repasse, a menos. Então, para você ver o que vai acontecer aí em todo o estado, independente se foi atingido pelas águas ou não foi atingido pelas águas. Então, é uma coisa que nós temos que nos preocupar bastante, que temos que ter bastante planejamento para que os municípios, aqueles que não estão em calamidade, né, que é o caso de Vila Maria, que está em emergência, e aqueles que nem em emergência estão, eles podem entrar em um colapso financeiro aí e ter muita dificuldade aí no decorrer do ano. Até pensando para os próximos mandatos aí, claro que o senhor pretende entregar Vila Maria da melhor forma possível, mas essa tragédia, digamos, claro que Vila Maria não foi tão prejudicada e danificada como outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, mas as enchentes interferiu em alguma situação, prefeito? Alguma obra que estava sendo realizada, estava sendo programada e precisou dar uma pausa, precisou ser interrompida, digamos assim, por conta dessa catástrofe? Como é que o senhor planeja, no decorrer do ano agora, comandar Vila Maria até entregar para o próximo mandato? Nós tínhamos um planejamento financeiro, né? Temos um planejamento financeiro onde as obras que estavam acontecendo já estão acontecendo aí essa semana, e muita coisa está acontecendo aqui, muitas obras estão acontecendo que já estavam planejadas, né? Logicamente nós tínhamos esses valores em caixa, a gente não faz nenhum tipo de programação sem ter vamos dizer assim, a certeza, né, que vai poder executar. Então as obras que nós tínhamos se proposto a fazer, licitado e contratado, elas vão continuar, não temos nenhum prejuízo nessas obras, né? Logicamente que novas obras, novos investimentos, a gente vai ter que ter muito cuidado, né? Até por conta da lei de responsabilidade fiscal, para que a gente não possa aí ser penalizado, né, por essa situação. Mas a programação de investimentos aí por hora ela continua normal em Vila Maria, até porque nós tínhamos já vamos dizer assim, esse planejamento financeiro, né, esse recurso no caixa para poder abrir os processos licitatórios e fazer as contratações. Então a gente fica tranquilo nessa parte, mas fica temerário, né, nessa situação do que pode acontecer daqui para frente. Mas com certeza o município de Vila Maria fecha o ano, paga suas contas em dia, paga os salários, 13º, fornecedores, isso a gente não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Um dos grandes debates, eu sei que o senhor já está no último mandato e tal, mas um dos grandes debates é se deve haver ou não as eleições municipais neste ano. O senhor tem alguma opinião sobre isso? Tem alguma manifestação em relação a esse assunto? Eu acredito que os municípios aí em calamidade, né, que não são tantos, né, esses aí vai ter uma dificuldade bastante grande para se ter eleições. Vamos dar exemplo aí, Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Canoas, Porto Alegre, Eldorado, né? Eu acho que esses aí eles têm que ter um olhar diferente. Já nos municípios que estão em emergência, eu acho que não teria essa necessidade. Ser bem franco contigo, eu acho que os municípios até ali na frente conseguem se reerguer e eu acho que não teria prejuízo à eleição municipal. Agora não sei, né, como é que vai se entender, se vai ser todo o Rio Grande do Sul ou só os em calamidade. Eu particularmente acho que vai ter eleições normais no Rio Grande do Sul em todos os municípios. Mas eu sei que existe um movimento aí para ser mudado a questão das eleições, pode ser que mude a data, como foi na pandemia, né, vai ficar um pouco mais para frente, enfim, mas eu não acredito que tenha repercussão aí na questão das eleições.
E para o senhor não tem muita diferença, prefeito? Se mudar a data, se transferir? Eu acho que para a Vila Maria aqui, se ela continuar na mesma data, até porque existia uma regra, eu acho que o jogo é para ser jogado, vamos dizer assim, existem as regras e tem que ser cumpridas, né? Logicamente, falo por Vila Maria, né? Eu acho que até lá Vila Maria não vai ter, a gente vai procurar deixar tudo restabelecido, tudo certo, então não teria prejuízo ter o processo eleitoral. Prefeito, eu vou te agradecer pela conversa, desejo um bom trabalho e sucesso aí no finalzinho de mandato aí, claro, finalzinho, estamos em maio ainda, tem um bom tempo, mas como está na reta final, digamos assim, a gente deseja um bom trabalho e até a próxima conversa aqui na Liberal, prefeito. Tá bem, Gabriel, agradecer aí o convite, o espaço, falar um pouco do nosso município, né, dizer que a gente está batalhando aí para finalizar o mandato aí, que já são 8 anos como prefeito, 4 anos como vice, então 12 anos de trabalho aqui por Vila Maria, deixando, acho que um legado bastante promissor, bastante positivo, né, e desejar força aos municípios aí, aos prefeitos, às equipes que estão enfrentando essa parte aí um pouco mais complicada, colocar a Vila Maria sempre à disposição e aproveitar o espaço aqui para convidar, né, para a nossa Expovima, né, no final do mês, 31, 1 e 2, né, agora de junho, final de maio, início de junho. Eu acho que é uma feira aí do recomeço, a gente tá tratando isso também, né, então a gente tem que recomeçar, tem que se reinventar, e a nossa Expovima, ela vai mostrar a força, né, os nossos comerciantes têm que comercializar, temos que mudar, temos que dar um passo, porque também nada nos vale de nós ficarmos aí cabisbaixos. Sei que o momento é difícil, não é fácil, mas se nós não recomeçarmos também, ele acaba ficando ainda mais difícil. Então, convidar todos, vai ter muitos shows gratuitos, mais de 150 expositores, então quem quiser participar, vai ser o momento aí, eu acho que da gente começar, dar um passo adiante, recomeçar todo esse estado do Rio Grande do Sul aí que está com bastante problemas, bastante tristeza, mas eu acho que a gente tem que ter um momento de recomeço e eu acho que a Expovima já traz esse recomeço. Então, muito obrigado, Gabriel, e estou sempre à disposição. Prefeito Maico Serafini Beto, desejo mais uma vez um bom trabalho aí e até a próxima conversa aqui na Liberal. Obrigado, Gabriel, obrigado pelo espaço, um bom dia a todos. Muito bem, ouvintes da Liberal, pessoal que está acompanhando aqui na rede social também, esse foi o prefeito de Vila Maria, o senhor Maico Serafini Beto, aqui no quadro Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.